Olá, jovens! Hoje nós iríamos iniciar um assunto novo, mas tenho percebido que alguns colegas ainda estão com dificuldade de fazer as atividades, outros me procuraram aqui nos meios digitais, dizendo que não estão entendendo muito bem algumas coisas, então vamos fazer mais uma videoaula sobre as instalações elétricas prediais e a divisão de circuitos para essa semana. E semana que vem nós avaliaremos o andamento de vocês para verificar se passamos para o tópico seguinte ou fazemos mais um reforço, mais uma aula ainda. Entendo que não é muito fácil mesmo de captar, de como elaborar os circuitos, por isso que vocês estão num curso técnico, jovens. Vamos lá? Então, só para recapitular, surgiram algumas perguntas sobre o quadro de distribuição. No quadro de distribuição, nós só saímos com ramais alimentadores. O que são ramais alimentadores? Os condutores que vão para os circuitos. Não precisamos identificar dentro do quadro retorno, porque do quadro de distribuição não sai comando, a não ser um quadro específico. Mas, para nosso caso agora, nós só saímos com ramais alimentadores. Isso aqui é um ramal alimentador, isso aqui é um ramal alimentador, ramal alimentador, ramal alimentador. Como vocês podem perceber, esse quadro ele é monofásico, fase e neutro, 127 volts, né? Bom, montei um outro exercício aqui que não está relacionado com aquele quadro que acabei de mostrar para vocês. É um circuito similar ao que foi para o exercício, e nesse circuito, nessa instalação, nós temos o circuito 1, que é para tomadas de uso geral, em 127 volts, circuito 2 de iluminação também em 127 volts e um circuito de tomada de uso geral também em 220 volts. Só para a gente poder relacionar que tomada de uso geral também pode ser 220 volts. Primeiro passo, vamos começar fazendo a distribuição dos circuitos de tomada. Por que de tomada? Tomada, o circuito para tomada é mais fácil porque não precisa de retorno. Vamos alimentar esses dois conjuntos de tomada do circuito 1. Essa tomada e essa tomada. Dois jogos de tomada dupla, cada um está numa caixa de passagem 4x2 e um eletroduto embutido em alvenaria ou embutido em alguma outra forma de instalação. Para que chegue a alimentação nessas duas tomadas, nós precisamos passar por esse tubo fase neutro e terra referente ao circuito 1. Então, como que nós indicamos? Dessa forma, fase neutro e terra do circuito 1. Poderia ser indicado aqui também na própria tubulação? Pode ser também, jovens, na própria tubulação. Fase neutro, e você pode indicar o terra aqui também, na própria tubulação. Quando na tubulação passam muitos condutores, muitos circuitos, começa a ficar muito poluído se você indicar na própria tubulação. Mas nesse caso, que só passa o circuito 1, poderia ser diretamente aqui. Vamos fazer. Bom, a instalação para a tomada, para essas duas tomadas do circuito 1 já está pronta, apenas essa fase neutro e terra. Agora nós precisamos fazer a alimentação dessa tomada e desta tomada, uma do circuito 1 e do circuito 3. Essa tomada, o circuito dela é o mesmo dessa. E essa tomada aqui também, circuito 1. Para essa tomada do circuito 1, nós não temos outro caminho a não ser por esse tubo. Às vezes, jovens, é mais fácil iniciar a instalação do fim para o início, de trás para frente. Por quê? Vejamos, olha, para que chegue a alimentação fase neutro nesta tomada, o único caminho que eu tenho é por aqui. Então você pode indicar já nessa tubulação que precisa de fase neutro e vir seguindo a linha. Para chegar à fase neutro aqui, preciso passar por onde? Por esse tubo. Para chegar nesse tubo, por esse. E para chegar nesse, por esse. Não tem outro caminho alternativo. Então, nós podemos indicar aqui. Mas aí, professor, precisa indicar nesse tubo e nesse tubo também? Precisa. Sempre que houver uma derivação na tubulação, nós precisamos indicar. Por exemplo, essa caixa faz uma derivação. Se você indicar circuito 1 aqui, nesse ponto, e circuito 1 nesse ponto, circuito 1 nesse ponto, e não indicar nesse ponto, nessa tubulação, a pessoa que estiver fazendo essa instalação, ela vai passar o cabo do circuito 1, do quadro de distribuição até esta caixa e desta caixa até aqui. E não irá passar por aqui, porque você não indicou que passa o condutor por aqui. Mas, professor, é óbvio que vai passar por aí? Óbvio é, mas veja a condição. Você pode
passar condutores, popularmente fio, por este trecho e não passar por aqui, por quê? Você está fazendo uma instalação reserva até esse ponto e não está prosseguindo por esse tubo, porque você vai fazer isso futuramente. Então pode também você não passar condutor aqui. Por isso que se você não indicar que por esta tubulação passa o circuito 1, o executante dessa instalação não irá passar condutor por aqui. Ok, jovens? Então precisa passar em todos os pontos que tiver derivação. Vamos fazer a instalação dessas duas tomadas agora. Para fazer a instalação dessas duas tomadas, usando o conceito de ir do fim para o início, nós teremos que passar nesse tubo, fase neutro e terra do circuito 1 e fase do circuito 3, mais o terra. Precisa passar os dois terras? Precisa. Nós já vimos em aula que cada circuito tem o seu terra, então preciso indicar. E preciso indicar também que o circuito 3 está passando por aqui. O 1 não precisa indicar novamente, porque ele já chega nessa caixa. Para o circuito 1, nós vamos fazer uma derivação dessa caixa para esta e para esta. Então, está lá. Circuito 1 e o circuito 3 passam por essa tubulação, e o circuito 1 e o circuito 3 passam por esta tubulação aqui também. Com isso, nós temos finalizado a instalação de todas as tomadas. Vamos passar para a iluminação. Iluminação, para esta iluminação, nós temos o circuito 2A e o circuito 2B. Percebam que o circuito 2A, o circuito 2A ele é composto por este conjunto de interruptores. Um interruptor paralelo, outro paralelo e um intermediário. Todos eles têm a indicação aqui, ó, 2A, 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 2A1, 2A2, 2A3, para indicar que esse é o interruptor 1, esse é o 2 e esse é o 3. E para esta lâmpada, essa daqui é para fazer acionar essa lâmpada. E para esta lâmpada aqui é apenas o circuito com o interruptor simples, pela simbologia. Simbologia nós já estudamos nas aulas anteriores, inclusive nas aulas presenciais. E vejam bem que também faz parte do circuito 2, correto? Para a gente revisar, como nós fazemos a instalação de circuito com interruptor intermediário? Nós precisamos de um interruptor paralelo no início do circuito, um paralelo no final do circuito e um intermediário aqui no meio. Do primeiro paralelo saem 2 retornos até o intermediário, do intermediário saem mais 2 retornos até o último paralelo e depois do último paralelo sai um retorno para a lâmpada. Como que nós vamos fazer isso? Precisamos chegar com o circuito 2 aqui nessa caixa. O circuito 2 está aqui. Fase, essa fase é esta fase aqui, e esse neutro é esse neutro aqui. Por que precisa chegar neutro aqui também? Porque o neutro precisa vir para essa lâmpada e o neutro precisa vir para esta lâmpada. Vejam bem, desse interruptor 2A, que é esse interruptor 2A, nós precisamos enviar 2 retornos, o retorno A1 e o retorno A2 para o interruptor A2, que é esse interruptor aqui. Esse retorno passa por essa tubulação. E depois desse interruptor, nós precisamos enviar para esse interruptor esses 2 retornos. Esse interruptor aqui é esse. Então, por aqui passa o retorno A2, A1, que são esses dois, e também vai passar o retorno A3 e A4, que é a volta. Está aqui o A3 e o A4. A3 e A4 referente a esses retornos e esses 2 retornos aqui referente a esses retornos aqui. E depois nós precisamos indicar que esse retorno A3 e A4 passa por esse tubo. Vejam que mudei a ordem porque aqui não iria caber o restante dos retornos e dos condutores. Então joguei aqui para baixo. Está aqui, ó, retorno A3 e A4 que chega no interruptor A3, que seria esse aqui. E agora, do interruptor A3, sai o retorno 5, que vai direto para a lâmpada. Então, daqui desse interruptor aqui, irá sair o retorno A5, que vem para essa lâmpada. Está lá, ó,
retorno A5, que é esse retorno aqui. Opa, foi demais aqui. Esse retorno aqui. E para essa lâmpada também precisa chegar o neutro, que é este neutro aqui. Ó. Então está indicado lá. E agora, para finalizar, nós precisamos fazer o circuito desta lâmpada. Essa lâmpada é acionada por este interruptor, então obrigatoriamente nós vamos ter que ter aqui o retorno 2B. Esse retorno 2B é esse retorno que vem da lâmpada, que é esse retorno 2B aqui. E nós precisamos também, para esse interruptor, a fase 2. Esta fase aqui, ó. Esta fase 2 que já está nessa caixa, mais o retorno 2B. Então, por esse tubo, além de passar todos esses retornos desse interruptor aqui, além de passar a fase e o neutro dessa tomada, também passa o retorno e a fase do interruptor B. E, obrigatoriamente, terá que passar por esse tubo, não tem outro caminho, e também deverá passar por este tubo. Está lá, retorno 2B, a fase e o retorno 2B que chegam nesse interruptor, e o retorno 2B que está passando por aqui. E o neutro? O neutro é o mesmo, porque essas duas lâmpadas fazem parte do circuito 2. Então, como que nós fazemos isso? É uma emenda que você vai fazer aqui desse neutro para vir para essa lâmpada. Se essa lâmpada fosse do circuito 3, do circuito 4, por exemplo, nós teríamos que ter outro retorno do circuito 4. Outro neutro do circuito 4. Cada circuito tem o seu neutro, cada circuito tem o seu terra. Certo, jovens? Bom, como no final de toda a aula, temos que deixar mais uma atividade para vocês. Então, elaborei esta outra atividade para vocês fazerem a entrega até o dia 14/4. Ela é parecida com as anteriores, então, com uma diferença, acrescentei mais um interruptor intermediário. Então, esta lâmpada 3B, ela será acionada por este conjunto aqui de interruptores. Opa, esse aqui não, esse não entra. Esse não entra. Essa lâmpada será acionada por esse conjunto de interruptores aqui, mais esse aqui. E esse interruptor aqui será desta lâmpada aqui. Temos um circuito 1 para tomada de uso geral 127 volts, um circuito 2 de tomada de uso específico para 220 volts, o circuito 3 para circuito de iluminação 127 e uma quarta tomada aí que está aqui, que é uma tomada de uso específico em 127 volts. Certo, jovens? Façam aí uma boa aula, um estudo e qualquer dúvida me procurem via meios digitais. Ok? Grande abraço para todos e bom estudo.